10 fatos surpreendentes dos vikings igualados a bárbaros brutais nas séries e filmes. Os vikings escondem uma realidade muito mais complexa e surpreendente. O que você sabe sobre eles talvez seja apenas a ponta do iceberg. Hoje, no Ecos da História, você vai descobrir 10 segredos que mudam tudo o que você pensa sobre esse povo lendário. E o último da lista pode realmente surpreender você. Você está no Ecos da História, onde o passado sussurra segredos e curiosidades ganham vida diante dos seus olhos. Você sabia que um dos povos mais temidos da história também era obcecado por limpeza? Essa revelação já muda completamente a imagem que temos dos vikings. Enquanto a fama deles ficou marcada pela brutalidade, a realidade mostra um povo que cuidava de si com disciplina e orgulho. Isso faz você repensar quem eles realmente eram, não é? Escavações revelaram pentes, pinças, limpadores de ouvido e até pequenas navalhas. Cada objeto mostra que eles davam importância ao corpo e à aparência. Enquanto boa parte da Europa medieval vivia em condições precárias, os vikings mostravam um padrão de higiene muito superior. Você esperava descobrir isso? E rotina de cuidado incluía lavar roupas com frequência, arrumar a barba e até clarear os cabelos com soluções naturais. Imagine encontrar um guerreiro com espada em punho, mas de cabelo bem cuidado e barba penteada. É muito diferente da imagem de selvageria que os filmes sempre mostraram. Esse contraste levanta uma questão importante. Será que o estereótipo de vikings, sujos e desleixados, foi criado apenas para reforçar a ideia de bárbaros inimigos? A história, muitas vezes, esconde detalhes que mudam toda a perspectiva. E se tantos outros hábitos deles também foram distorcidos ao longo do tempo, esse é apenas o primeiro dos 10 fatos surpreendentes dos vikings. E se já no começo descobrimos um detalhe tão inesperado, prepare-se para o que ainda vem pela frente. Cada revelação vai desafiar suas certezas e abrir novos olhos para esse povo lendário. Poucos povos na história dominaram os mares como os vikings. Enquanto outros temiam se afastar da costa, eles se lançavam ao desconhecido com confiança. Suas embarcações cortavam as ondas como se fossem extensões do próprio corpo. Você já imaginou o que significava navegar sem mapas nem tecnologia moderna? Eles confiavam no céu como guia. As estrelas revelavam direções. O sol marcava o caminho e, quando o tempo fechava, recorriam a cristais especiais chamados Pedras do Sol. Esses minerais refletiam a luz e ajudavam a localizar a posição mesmo em dias nublados. Incrível pensar nisso, não é? Essa habilidade os levou muito além da Escandinávia. Chegaram às Ilhas Britânicas, exploraram a França, avançaram pela Rússia e até tocaram terras na América do Norte, séculos antes de Colombo. Quantos povos você conhece que ousaram tanto em plena Idade Média? A coragem de enfrentar tempestades não era apenas bravura, mas fruto de conhecimento transmitido de geração em geração. Os vikings estudavam ventos, correntes e sabiam ler o mar como quem lê um livro aberto. Você já tinha parado para pensar no quanto essa sabedoria era avançada para a época? A cena de um viking com capacete cheio de chifres é uma das imagens mais conhecidas do cinema e da cultura pop. Mas será que você sabia que isso nunca existiu de verdade? Esse mito nasceu apenas no século XIX, criado por artistas de teatro e ópera que queriam impactar visualmente o público. Na realidade, os capacetes usados pelos vikings eram práticos e funcionais. Feitos de ferro ou couro reforçado, tinham um objetivo simples: proteger a cabeça durante o combate. Nada de adornos extravagantes, nada de chifres que poderiam atrapalhar a luta. Isso já muda sua visão sobre eles, não é? É curioso como um detalhe inventado pode se tornar mais famoso que a verdade. O mundo passou a imaginar os vikings de forma distorcida, como se fossem guerreiros caricatos. Mas a verdade mostra um povo muito mais realista e preparado para sobreviver em batalhas sangrentas. Esse mito dos chifres nos faz refletir.
Quantas outras imagens históricas que acreditamos podem ser apenas invenções repetidas ao longo do tempo? Será que a história que você aprendeu é realmente fiel ou foi moldada para impressionar? Em uma época em que mulheres eram quase sempre silenciadas, o mundo viking se destacava por dar a elas direitos que muitos povos medievais sequer imaginavam. Elas podiam herdar terras, administrar propriedades e até se separar de um marido que não as respeitasse. Isso soa inesperado para você? Imagine o impacto disso na Europa da Idade Média, onde a maioria das mulheres vivia sob controle absoluto de pais ou maridos. Enquanto isso, em vilas nórdicas, elas eram líderes de fazendas, comerciantes e até mediadoras de disputas. Não é surpreendente que esse detalhe raramente apareça nos livros escolares? Essa liberdade não era apenas formal, mas prática. Em escavações, arqueólogos encontraram túmulos de mulheres enterradas com armas e joias, sinal de que algumas também tinham papel de destaque na guerra e na sociedade. Você já pensou no quanto isso quebra estereótipos de gênero da época? O que os cronistas inimigos chamavam de bárbaro talvez fosse, na verdade, uma sociedade à frente do seu tempo. Se eles davam tanto espaço às mulheres, o que mais os vikings valorizavam que hoje ainda nos surpreende? Muito antes de Cristóvão Colombo ser celebrado como descobridor da América, os vikings já haviam cruzado o Atlântico. Liderados por Leif Erikson, eles chegaram às terras que hoje conhecemos como Canadá, estabelecendo assentamentos temporários e deixando marcas que só a arqueologia conseguiu recuperar séculos depois. Essa descoberta muda completamente a cronologia que aprendemos na escola. Se os vikings já pisaram na América por volta do ano 1000, por que esse feito ficou esquecido por tanto tempo? Será que a história oficial preferiu dar destaque a outros personagens, apagando o protagonismo nórdico? As sagas islandesas, transmitidas de geração em geração, já falavam dessas viagens. Elas descreviam terras verdes e férteis, cheias de recursos, chamadas de Vinland. Durante muito tempo, os estudiosos acharam que era apenas lenda, até que ruínas e objetos confirmaram o que parecia impossível. Você já tinha ouvido falar que os vikings chegaram ao Novo Mundo antes de Colombo? Esse detalhe muda nossa visão não apenas sobre eles, mas também sobre quem realmente abriu as portas da globalização. Se essa parte foi esquecida, quantos outros capítulos da história ainda estão enterrados no silêncio? Se até aqui essas revelações já estão surpreendendo você, imagine o que ainda vem pela frente. Então aproveita e se inscreve agora no Ecos da História. Deixa o seu like e compartilha este vídeo com quem também ama descobrir os segredos do passado. Assim, você não perde nada do que ainda vamos revelar. A imagem dos vikings como saqueadores cruéis não mostra a verdade completa. Eles também foram grandes comerciantes, construindo rotas que conectavam o norte da Europa ao Oriente Médio. Por essas rotas, circulavam âmbar, ferro e peles que eram trocados por prata, tecidos finos e especiarias exóticas. Isso não parece muito diferente das grandes rotas comerciais modernas. Essas conexões transformaram os vikings em pontes culturais entre diferentes povos. Em seus mercados, podia-se encontrar moedas árabes, joias bizantinas e até artefatos vindos da Ásia. Imagine como deveria ser viver em uma vila viking, onde o mundo inteiro parecia passar diante dos olhos. Mais do que guerreiros, eles eram estrategistas econômicos. Sabiam que negociar poderia render mais riqueza do que uma batalha. E talvez esse seja um dos grandes segredos. A espada fazia parte da vida viking, mas o comércio também sustentava seu poder e influência. Você já tinha parado para pensar nisso? Ao longo do tempo, esses contatos ajudaram a espalhar ideias, crenças e tecnologias. A rede viking era tão ampla que, em muitos lugares, eles não eram vistos como invasores, mas como parceiros comerciais. Isso quebra a visão de que sua presença sempre foi sinônimo de violência. Entre batalhas e expedições,
Havia também um lado sensível no mundo viking. Muitos deles eram poetas chamados escaldos, responsáveis por criar versos elaborados que exaltavam deuses, heróis e feitos de guerra. Essas composições não eram apenas entretenimento, mas também forma de preservar a memória coletiva de seu povo. Imagine uma noite gelada no norte da Europa, um salão iluminado por tochas, guerreiros reunidos após uma viagem e, no centro, um poeta recitando histórias que faziam todos se sentir parte de algo maior. Não é surpreendente pensar que aqueles considerados bárbaros valorizavam tanto a arte da palavra? Os escaldos usavam rimas complexas e metáforas ousadas, capazes de impressionar reis e líderes. Suas poesias eram tão respeitadas que muitas vezes garantiam prestígio e recompensas. Para os vikings, a força não estava apenas na espada, mas também no poder de uma história bem contada. Você já parou para refletir como a palavra pode atravessar séculos? Alguns desses poemas sobreviveram até hoje e ainda inspiram escritores e historiadores. Isso mostra que os vikings não eram apenas guerreiros, mas também guardiões de uma cultura rica em imaginação e sentimento. Os vikings não passaram pela história apenas como invasores que chegavam e partiam. Em muitos lugares, eles se fixaram, se casaram e se misturaram com povos locais, criando laços que ecoam até hoje. Da Irlanda à Rússia, sua presença deixou marcas na língua, na cultura e até na genética de milhões de pessoas atuais. Isso significa que, em alguma parte do mundo, talvez até você tenha um traço viking no sangue sem saber. Os cientistas confirmaram essa herança em análises de DNA, provando que a influência nórdica não foi apenas militar, mas também familiar e cotidiana. Surpreendente, não é? Mas não foi só na genética que o legado ficou. Muitas palavras da língua inglesa, por exemplo, vieram diretamente do nórdico. Antigo, tradições, costumes e até técnicas de navegação foram incorporados pelos povos com quem conviveram. Já imaginou quantas coisas do seu dia a dia têm raízes vikings? Esse processo de mistura cultural mostra que eles não eram apenas guerreiros distantes e cruéis. Eram também vizinhos, parceiros e, em muitos casos, membros das mesmas comunidades em que antes chegaram como inimigos. A espada pode ter aberto portas, mas foram as alianças que garantiram sua permanência. A imagem clássica do viking loiro de olhos azuis não conta toda a verdade. Pesquisas recentes revelam que muitos também tinham cabelos castanhos e até ruivos, reflexo da convivência e mistura com diferentes povos ao longo de suas viagens. Isso mostra que eles eram muito mais diversos do que a cultura popular fez parecer. Essa diversidade não era um detalhe estético, mas um retrato do quanto os vikings se conectavam com outras regiões. Eles se casavam, faziam alianças e se integravam a novas comunidades. A aparência variada era a prova viva de que eram cidadãos de um mundo em expansão e não apenas guerreiros isolados do norte. Você já tinha pensado que os vikings poderiam ter rostos tão diferentes entre si? Essa descoberta nos lembra que a identidade de um povo vai muito além dos estereótipos. Eles não cabem em uma única imagem. Eram múltiplos, adaptáveis e capazes de absorver influências culturais e genéticas por onde passavam. Essa pluralidade é um dos maiores legados que deixaram. Assim como suas rotas se espalharam pelos mares, sua presença se espalhou no sangue e na cultura de muitos povos. Talvez o rosto de um viking fosse mais parecido com o seu, ou com o de alguém que você conhece do que você imagina. Esse é o 10º dos 10 fatos surpreendentes dos vikings. E se até mesmo sua aparência revela mistérios pouco conhecidos, fica claro que ainda há muito a descobrir sobre esse povo lendário. A pergunta que resta é: quantos segredos continuam escondidos, esperando o momento certo para serem revelados? Agora você já sabe, os vikings eram muito mais do que guerreiros selvagens.
Eram navegadores, poetas, comerciantes e exploradores que mudaram a história do mundo. Mas surge uma pergunta: quantos segredos dos vikings ainda estão enterrados sob o gelo do norte, esperando para serem revelados? Essa resposta você só vai descobrir nos próximos capítulos aqui, no Ecos da História. Até a próxima viagem ao passado.